Olá, pessoas, boa noite. Aqui é a Andréa Werner Boa falando. noite. Agora você fala quem é você, por favor. Eu Vai ter falei que se aqui, Andréa. apresentar de novo. Sei lá, se chegou algum perdido aí na página que não sabe quem é as Tá, pessoas. então te apresenta aí primeiro. Sempre tem que apresentar Então primeiro. tá, apresentação rápida enquanto eu tento compartilhar a live aqui na minha outra página, ó, aqui. Eu sou a Andréa Werner, sou jornalista, sou escritora, sou autora do blog Lagarta Vira Pulpa, em todas as redes, e sou mãe do Theo, que é um rapazinho de quase 12 anos, autista, e que hoje me deu um trabalho do cão. A situação está difícil aqui, gente, não está sendo fácil. E você? Eu sou o Lau Patron, sou. É estranho se apresentar toda vez, né? Eu sou escritora, comunicadora, sou mãe do João Vicente, mãe rara e atípica, porque o João tem uma doença rara autoimune e, por causa da doença, um dia teve um AVC e se tornou uma pessoa com deficiência. E sou ativista e profissional da inclusão. Gente, eu falei brincando aqui, mas não é brincando, não. Hoje foi um dia realmente tenso. Até 5 minutos atrás eu estava lidando com coisas complicadas neste escritório aqui, sabe? Ainda bem que agora o marido parou de fazer home office e me socorreu com o rapazinho lá na sala. Tem dois cachorros deitados no chão, que eles sempre me acompanham nas lives também. Amiga, rola Corona News hoje ou vamos deixar esse assunto pesado para depois? Eu acho que a gente pode chamar a Paula e aí a gente pode fazer junto com ela. O que tu acha? Uai, tá bom. Então, a gente vai chamar a nossa convidada de hoje, que é a Paula, e, enfim, vou dar Vou umas boas-vindas para apresentar ela. ela. Quem apresenta ela é ela mesma, né? Melhor? Pode ser também. Você quer falar como você conheceu ela, alguma coisa assim, antes dela entrar? Então, Paula me achou, né? Diferente da minha história contigo, foi Paula que me achou. Eu não conhecia ela ainda. Paula é uma mulher com deficiência. Paula é uma surda que ouve, né? Ela é escritora, enfim, ela é criadora do projeto Surdos que Ouvem, que é um projeto incrível que ela vai nos contar um pouco mais hoje. É uma TEDx Speaker, enfim, é uma multi-empresária, 1000 projetos, 1000 coisas acontecendo. E um dia eu recebo uma mensagem dela: oi, tudo bem e tal, eu queria te mandar um material. E eu não tinha olhado as coisas dela ainda, assim. E aí eu recebi um material super carinhoso, com o livro dela junto, com tudo. E aí comecei a ver todas as coisas que ela estava fazendo e fiquei encantada com ela, virou uma grande amiga. E eu sempre falo assim que a conversa papo reto sobre vida com deficiência, a Paula é uma ótima pessoa para estar. Beleza, vou botar a Paula aqui já. Então, vocês aí que têm várias dúvidas sobre a questão da comunidade surda, que às vezes parece que é um mundo muito separado até do mundo da deficiência, né, por várias questões específicas, entra aí e marca as amigas, gente. Compartilha a live no feed de vocês. E vou chamar a Paula. Boa noite, Paula. Oi, gente, eu tô numa situação muito inusitada aqui, tá muito engraçado, porque eu precisei fazer uma gambiarra máxima para poder participar da live, então eu não me enxergo. Aí eu tô me olhando com o celular aqui, por isso que eu olho para baixo. E o meu Facebook da live, ele tá com delay. Então, vocês estão falando, chega maior tempão, depois, enfim, a gente vai fazer dar certo, mas tá muito engraçado, só para deixar registrado aqui. Acho legal tu explicar por que tu fez essa gambiarra, Paula, porque é inacreditável a dificuldade. Só Jesus na nossa causa. Então, a gambiarra é necessária porque a gente precisa de legendas. Então, as pessoas que usam aparelho auditivo, implante coclear, ou que têm algum grau de deficiência auditiva, para a gente poder acompanhar qualquer live, a gente precisa desse recurso de acessibilidade. Infelizmente, a plataforma ainda não tem. Na verdade, nenhuma plataforma tem esse recurso de uma maneira simples, prática, fácil e instantânea. A gente tem que fazer realmente assim todo um aparato para poder fazer isso acontecer. A gente aqui achou uma forma que faz isso dar mais ou menos certo. Então tem um iPad filmando a minha rica carinha e um celular que roda o Google Transcriber, que faz legendas em tempo real. Mas é tudo aquilo, a gente depende da Wi-Fi, tá super boa, porque o Google Transcriber só funciona numa Wi-Fi ótima. A gente depende que a live funcione, enfim, é uma confusão. O Facebook está disponibilizando já aos poucos, porque a plataforma testa esses produtos antes de liberar para todo mundo, as legendas em tempo real
em português também, porque nos Estados Unidos, em países de língua inglesa, ela já existe. Mas a gente ainda não tem acesso. Algumas grandes páginas no Brasil já estão testando esse recurso e estão reportando que ele é muito bom. Então, eu não vejo a hora que isso funcione para me livrar de todo esse aparato aqui, de todo esse nervoso na hora de participar de uma live. Me parece uma ferramenta de acessibilidade tão mínima, né? Tão básica, que deveria ser tão básica. E a maioria das pessoas que não tem essa vivência, que não convive com essa questão, nem imagina o quanto isso faz falta e quanto isso torna muitos conteúdos inacessíveis, né, Paula? Para muita gente. Cara, a gente está sofrendo muito, assim, nessa pandemia, porque o mundo virou uma live. É live no Instagram, é live no YouTube, é live no Facebook, e nada tem legenda. E, fora isso, todas as questões de comunicação no trabalho, todo mundo que precisou viver de home office, de repente se viu preso a chamadas de vídeo durante o dia inteiro, sem entender o que as pessoas falam, porque assim como tem um áudio que é bom, tem um áudio que não é, tem um colega que esquece que a gente precisa ler lábios às vezes, ou que a gente precisa de legendas. Enfim, para as pessoas com deficiência auditiva, a pandemia está sendo um perrengue extremo. Tem mais a questão das máscaras, todo mundo usando máscara o tempo todo. Então, vocês imaginem o desespero de quem precisa ver a boca das pessoas para conseguir se comunicar. Olha, como tem coisas difícil. que a gente não vê, não se toca, a gente não vive na pele, né? É tão importante essas trocas, a gente sempre falou sobre isso, né, Daé? Que a gente fica entendendo só da deficiência que está muito próxima da gente, e a gente acaba errando com outras pessoas da mesma forma com que erram com os nossos, assim. Mas aproveitando que tu falou do Covid, rola um Covid News hoje? Alguém quer comentar alguma coisa nova do Covid? Eu não sei mais o que dizer. É o que eu falei da última vez, eu tenho tentado até não ver as notícias às vezes, porque eu fico muito tensa e, enfim, tem um possível caso muito próximo de mim, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque, enfim, a gente ainda não tem confirmação, então ontem foi um dia bem difícil aqui, em família. Hoje eu fiquei, quando eu não estava, né, totalmente, que o Theo estava mais pilhado, então eu tinha que ficar acompanhando ele. Quando ele acalmou um pouquinho, eu fui ver vídeos da Rita Von Hunt. Foi o que eu fiz hoje, porque é uma aula, né, na internet, e por mais que ela toque nesse assunto, vez ou outra, ela toca de uma forma bem mais profunda e não ligada a quem morreu, qual que é o número de pessoas que morreram e quantos infectados, é uma coisa mais profunda, sociológica e política mesmo. Então, hoje foi isso que eu fiz. Eu tenho entrado num certo pânico, mas também estou evitando um pouco de ler as notícias e também não vou passar as que li hoje, porque hoje não estou com energia para isso. Mas uma coisa que me preocupa muito é essa ideia de que, nossa, estamos conseguindo, né? A curva não está crescendo, então bora todo mundo para a rua. E cada vez mais pessoas publicando nas suas redes, inclusive é uma coisa que dá muita angústia. Eu vi que hoje a Tata Werneck, que é uma artista, né? Ela publicou no Twitter dela, eu acho. Vou começar a dedurar todos os amigos que estão saindo da quarentena, né? Todo mundo está saindo porque é muita hipocrisia. Então, as pessoas estão saindo cada vez mais. Isso está me deixando bem angustiada, assim, né? Vai vir uma segunda onda, vai piorar a todas as questões. Então, o meu Covid News hoje... Eu até hoje não li notícias nenhuma, que nem tu, assim. Hoje eu evitei ao máximo. Mas eu tô com essa angústia, assim, o que vai acontecer a partir dessa saída coletiva para a rua, né? Eu fiquei meio chocada com essa notícia, a única que eu soube do coronavírus hoje, que uma blogueira muito famosa fez uma festa, chamou todos os amigos e falou, tipo, foda-se a vida. Vocês viram isso? Sim, sim. Eu acho que é isso que a Tata Werneck... pessoa, mas enfim. Cara, às vezes eu me pergunto assim, vocês estão no mesmo barco que eu, que a vida da gente é um eterno ativismo, a gente tenta abrir caminhos, a gente tenta conscientizar as pessoas, mostrar tudo que ainda precisa ser feito. E aí vem uma pessoa que tem um alcance gigantesco e faz uma coisa dessas. Eu queria perguntar como é que vocês se sentem, porque às vezes eu sinto que parece que vai todo o trabalho pelo ralo, sabe? É assustador, porque
tem horas que a gente percebe que parece que por questões políticas as pessoas não querem ouvir a ciência, entendeu? Porque A ou B defende uma posição que é contra o que a ciência está falando, as pessoas vão com A ou B, elas não prestam atenção no que a ciência está dizendo. Então, esse tipo de negação científica que eu já convivo de perto há alguns anos por causa das pseudociências nos tratamentos para autismo, isso é uma coisa que me assusta muito, e agora eu estou vendo isso extrapolar num nível nacional em pessoas que não têm deficiência nenhuma, que não têm autismo, que não têm nada, mas que preferem acreditar que... Hoje eu vi uma foto meio que montada falando que eles estão internando caixões vazios em Manaus. O número de mortos não é aquilo, que aquilo não é real, porque a pessoa estava segurando o caixão com uma mão assim, meio frouxa, sabe? Então não tinha ninguém naquele caixão. Então, assim, é uma invenção de fake news e as pessoas acreditam naquilo. Então, isso para mim é muito assustador, que parece que é assim, não adianta você mostrar a verdade, ou o que a ciência está dizendo, ou que... Não adianta, porque as pessoas elas estão mais inclinadas a acreditar em fake news, e isso eu acho muito desanimador e muito assustador ao mesmo tempo. Bom, o nosso tema de hoje é tecnologia, e eu queria abrir o tema assim um pouco falando, porque nosso tema é tecnologia e como ela pode ampliar muito possibilidades para pessoas com deficiência. A gente trouxe a Paula. Eu até queria que, entrando no assunto, mas te apresentando também um pouco, Paula, e também nos trazendo por que tu está aqui com esse assunto, né? Mas eu, por exemplo, por algum tempo, fui inimiga da comunicação alternativa, né? Então, tinha toda uma coisa de que tem aplicativos incríveis que o João pode se adaptar e tal. O João não falava nenhuma palavra. E a comunicação alternativa me causava uma coisa de... distância, mas eu queria distância dela, e eu entendia que oferecer aquilo para o meu filho era impossibilitar que ele voltasse a falar. Desistir da fala, a gente pensa Desistir assim. da fala. E aí, hoje eu olho como tem traços de capacitismo nessa crença, né? Como a própria coisa de acreditar nisso passa um pouco pelo capacitismo e passa um pouco por, bom, então se ele não falar, não serve. Né? E me preocupar mais com ele voltar a falar, que era uma expectativa minha, do que no alívio que ele poderia ter tendo uma ferramenta de comunicação. Né? Hoje eu penso, meu Deus, como isso aconteceu, onde é que eu estava, né? Mas é isso, aprendizados que a gente tem no caminho. Então, e eu percebo, a partir dessa história que eu contei agora, eu fui percebendo ao meu redor que muitas vezes as pessoas têm essa visão sobre a tecnologia como uma inimiga, quando na verdade ela pode ser uma imensa, né, é uma abertura para um novo momento, assim, para novas possibilidades mesmo e para qualidade de vida. Eu acho que é muito sobre isso, qualidade de vida real, todo dia, assim, como é que é o dia dessa pessoa e o que isso pode trazer, né? Então, a Paula é convidada para a gente papear um pouco sobre isso, e aí eu queria muito que tu falasse um pouquinho da tua história, Paula, assim, do porquê que a gente te chamou para falar de tecnologia. Como você entrou no ativismo, essas coisas, eu acho que as pessoas devem estar curiosas. Bom, para quem não me conhece, deixa eu começar do começo, como diz o outro. Eu sou surda profunda, tá? Eu não escuto absolutamente nada, se não for a tecnologia. Então, eu tenho 2 ouvidos biônicos, não sei se vocês já viram um ouvido biônico na vida, tá? E graças a esses maravilhosos ouvidos biônicos, que são pura tecnologia, eu consigo estar numa situação dessas, que para uma pessoa com deficiência auditiva, é como se fosse um filme de terror. Então, vocês imaginem, eu estou ouvindo vocês, sem enxergar vocês, sem fazer leitura labial, e graças a Deus e à bendita tecnologia, eu estou conseguindo entender tudo que vocês falam, porque o meu celular aqui, a live chega com um super delay. E isso que a Lau falou faz todo sentido pelo seguinte, eu não sei se quem está nos acompanhando aqui tem algum conhecimento, mais ou menos, do que acontece nesse mundo da surdez. A maioria das pessoas acredita que surdo é só quem não escuta nada, que todo surdo usa língua de sinais, que todo surdo estuda em escola especial, que todo surdo é mudo. Só que a maioria esmagadora das pessoas com algum grau de deficiência auditiva, como eu e 500 milhões de pessoas no mundo inteiro, a gente não usa língua de sinais. A gente usa aparelho auditivo, a gente faz a cirurgia do ouvido biônico, a gente precisa de legendas. São necessidades bem diferentes. E a surdez é a deficiência invisível.
Então, o senso comum, a maioria das pessoas, o imaginário social acredita que só o que ajuda um surdo é língua de sinais. E isso ficou extremamente evidente para mim agora na pandemia, porque embora a gente tenha todo esse ativismo para mostrar a diversidade que existe na deficiência auditiva, ele escancarou agora que o mundo inteiro acredita que surdez é igual à língua de sinais. E a gente que não usa Libras, a gente fica mais preso e mais limitado ainda dentro dessa deficiência. E a grande porta que abre o mundo para as pessoas com deficiência auditiva, como eu, é a tecnologia. Então, na minha deficiência, existem muitas questões filosóficas e políticas de discussão que não é uma deficiência, é só uma diferença. E nós que somos usuários da tecnologia e a gente consegue transitar entre os dois mundos, porque eu sou completamente surda e aí eu ligo um botão e consigo escutar tudo e entender tudo. E isso é muito louco. Eu entendo até as outras pessoas, porque às vezes dá um nó na minha cabeça. Mas a tecnologia permite isso. Então, eu, particularmente, o Paula, eu não tenho muita paciência para discussões filosóficas. Eu acho que a tecnologia está aí para ajudar todo mundo da maneira que for, e ela consegue ajudar a maioria das pessoas. Então, a gente tem que fazer uso dela, porque tecnologia é qualidade de vida. Acho que, embora no início algumas pessoas possam ter essa questão de não, eu só sou diferente, eu não tenho uma deficiência nenhuma. Quando a gente consegue acessar o mundo sem barreiras, sem fronteiras, sem dificuldade, através de coisas como essa, um ouvido biônico, um aplicativo que legenda. Gente, eu acho tão incrível isso, eu não consigo ser contra a tecnologia de modo algum, ela mudou completamente a minha vida. Então, eu sou tremendamente apaixonada e eu tenho feito um exercício, como vocês falaram antes, que é o de tentar furar a bolha da minha própria deficiência e conhecer mais sobre todas as outras deficiências, porque dentro da deficiência auditiva, nós temos muitas crianças que têm autismo e também têm surdez, ou que são crianças surdo-cegas. A gente tem múltiplas deficiências dentro da deficiência auditiva também, a gente precisa conhecer tudo isso. Então, quando a gente fala em diversidade, inclusão, eu até conversei com a Lau há um tempo atrás sobre isso, esses termos, eu acho que as pessoas não captam a essência desses termos, o que ele realmente significa. E às vezes eu me pergunto se a gente não deveria mudar essas palavras, porque parece que para as pessoas em geral é como se ela não fizesse sentido. Estou falando muito, vocês me mandam calar a boca, tá? Na verdade, a gente tem os comentários das pessoas que estão acompanhando, mas eu estou evitando colocar porque vai tampar a sua legenda aí, entendeu? Mas eu vou falar dois que são muito importantes. Uma pessoa pediu para você, Paula, falar mais devagar, porque a legenda está andando muito rápido, e pediram também para Lau não gesticular tanto quando ela fala, amiga, porque fica difícil de fazer leitura labial, porque a sua mão fica na frente da sua boca. Desculpa, assim. gente, então, vamos lá, vou ficar mais dizendo e aprendendo aqui, eu não estou jogando as imagens ali, porque vai tampar a legenda da Paula. Paula, eu tenho uma pergunta e eu quero saber se, quando você fala de discussões filosóficas, isso está envolvido. Como é que é a decisão sobre usar Libras ou botar o implante coclear e fazer leitura labial e ser alfabetizado em português? Como é que é essa dinâmica aí? Ideia, a surdez é como se fosse uma impressão digital. Cada surdez é única. Então, o que acontece? Eu comecei a perder a audição quando eu era bem pequena, lá pelos meus 6 anos de idade, nos anos 80. E é muito diferente aquela realidade para a realidade de hoje. Então, naquela época, se um bebê nascesse com surdez profunda, o médico ia dizer, olha, mãe, leva ele para Libras, leva para a escola especial, porque não tem muita coisa que a gente possa fazer. Hoje, com a evolução da medicina, da tecnologia e da fonoaudiologia, um bebê que nasce surdo, e se ele tiver condições de fazer um implante coclear, que é feito tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde, ele pode fazer e voltar a ouvir e se desenvolver praticamente como uma criança que nasceu ouvindo. Claro, com algumas pequenas diferenças, em alguns casos grandes diferenças. O implante não é um milagre, o resultado varia de pessoa para pessoa, mas pela minha experiência, porque eu me casei com um médico otorrino, então eu tenho muito contato com muitos implantados e mais toda essa rede de pessoas aí que me segue,
a gente compartilha muito as experiências, os casos de sucesso são infinitamente em maior número do que os de insucesso. E os de insucesso, em geral, eles estão ligados a uma indicação que não foi muito bem feita e também a expectativas exageradas das pessoas. Quando eu fiz a primeira cirurgia, eu já tinha 30 anos e a minha expectativa era só ouvir um pouquinho mais alto do que eu conseguia ouvir com aparelhos auditivos. Só que meu resultado foi muito melhor. Então, quando eu falo em discussões filosóficas e políticas, é porque no Brasil a gente tem essa questão do Ministério da Saúde, ele trabalha para o lado da reabilitação auditiva, ele já consegue enxergar o custo-benefício e todas as maravilhas que a reabilitação auditiva faz por crianças, jovens, adultos e idosos, mas a gente vai, com o Ministério da Educação, vai em outro caminho. Então, a gente fala da educação bilíngue para surdos, como se língua de sinais tivesse que ser a primeira língua do surdo e depois o português. Só que isso não faz sentido para pessoas que vão perdendo a audição, que português é a primeira língua, ou para as pessoas que não querem isso. Então, nós temos muitas discussões, vocês com certeza que são mães ativistas da deficiência, né? Vocês já devem ter visto alguém falar que a língua do surdo é a língua de sinais, todo surdo tem que aprender Libras, que é a língua natural do surdo. E a gente tenta desmitificar isso, porque cada vez mais, com todo esse avanço da tecnologia, a tendência é que as pessoas... como é que a gente fala? Qual é a conjugação verbal correta? Quando as pessoas vão aderir cada vez mais a isso. Então, não tem como barrar o avanço da tecnologia. A gente não nega, de maneira alguma, eu jamais faria isso, todos os benefícios que o outro caminho traz para as pessoas, mas as escolhas precisam ser livres. Eu não quero o Ministério da Educação ou político algum me dizendo que língua eu tenho que aprender, ou se o meu filho vier a ter deficiência auditiva, que ele é obrigado a aprender uma língua que ele não quer ou que eu não quero que ele aprenda. Eu acho que a gente precisa ser livre dentro das nossas deficiências para fazer as nossas escolhas. Nossa, tem muito comentário aqui, a coisa está fervendo. Tem muita gente aqui que colocou implante, a Marina Nogueira do Vale aqui, falando que nunca conseguiu se adaptar com o aparelho, que tentou quando criança e depois adulta, ela é surda de nascença. Há questões neurológicas complicadas envolvidas nesse tipo de adaptação. Foi difícil para você? Paula. Então, Déia, como eu te falei antes, cada caso é um caso. Então, tem pessoas que nasceram com surdez profunda e que deixaram para usar aparelhos auditivos ou tentar alguma reabilitação vários anos depois. Eu não sei se vocês já ouviram falar que o cérebro humano ele tem uma janela de neuroplasticidade para a linguagem. Então, a gente não pode... E essa janela fecha muito rápido. Por isso que uma criança de 3 anos que vai morar na China aprende chinês em 3 meses e a gente, com 30 anos, demora 5 anos para aprender chinês. Então, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa afirma que com ela não deu certo, mas é muito difícil porque só o médico para analisar os motivos pelos quais isso não deu certo, se ainda poderia tentar outra coisa, enfim. Eu falo por mim, né? No meu caso, a adaptação foi fácil, foi a parte emocional, psicológica que foi difícil, porque eu passei a vida me preparando para a ideia de que eu seria totalmente surda para sempre, que seria só silêncio, e de repente eu voltei a escutar tudo e a fazer coisas que eu não fazia há 20 anos. Então, a sensação psicológica disso no início me pegou muito forte, porque eu voltei a escutar música, eu voltei a ouvir as vozes das pessoas e a entender, eu voltei a controlar a minha própria voz, a minha voz não era assim, porque eu não ouvia a minha voz, eu não sabia se eu estava gritando, se eu estava falando baixinho. Enfim, não sei se eu respondi a pergunta. Tu sabe, eu fico pensando que no final é um pouco do que a gente fala de diversidade humana, né? Que não é só sobre as pessoas com deficiência, mas sobre absolutamente todas as pessoas serem únicas e terem seu tempo e sua forma e sua história. Então, assim,
É a mesma coisa o aplicativo. Tem aplicativos que são ótimos e aí tu indica para uma criança e a criança não gosta do aplicativo, não se dá bem com o aplicativo. Tem tantas coisas de tecnologia que não é para todo mundo igual, né? Os processos não são iguais. Ter paralisia cerebral não é uma coisa só. Ter autismo não é uma coisa só, né? A gente está sempre falando da subjetividade e as pessoas continuam querendo nos botar em caixinhas. Então, essa é a caixinha do autismo. Todos têm que ser iguais. E aí se cria uma cara para essa caixinha, né? E aí é isso que tu está dizendo, assim. Parece que é uma expectativa que a gente tem que bater ali. E são pessoas completamente diferentes, né? O João tem paralisia cerebral por causa de um AVC que ele teve com 1 ano e 8 meses. E aí as pessoas vêm me dizer que a paralisia cerebral do João é fajuta, porque não é igual às outras pessoas que têm paralisia cerebral, né? Então, assim, é isso, assim. Bom, realmente, né? Ele não tem todos os traços de uma pessoa que nasce com paralisia cerebral. Ele tem traços que ele teve a partir de um AVC. Ainda assim, é a paralisia cerebral. Então, acho que é isso, assim, essa dificuldade de entender a individualidade dentro dessas caixinhas que querem nos colocar. Paula, a Carolina está pedindo para você falar da importância do implante bilateral. Então, eu tenho implante nos 2 ouvidos e para mim fez muita diferença fazer o segundo implante. Quando eu fiz o primeiro, a indicação do médico era para já fazer a cirurgia nos 2, mas eu não tive coragem. Porque vocês imaginam, a gente está em 2020, eu fiz o primeiro em 2013, e eu fiz com aquele feedback do médico, das pessoas falando, olha, as vozes das pessoas ficam tipo a voz do Pato Donald, durante um tempo você não vai saber se quem está falando é homem ou mulher. Eu ficava mega assustada com aquilo, sabe? Eu não tive coragem. E o que acontece? Vocês já viram alguém usando óculos com uma lente só? Não, né? Só se a lente quebrar. Então, às vezes, as pessoas acham que quando a gente tem deficiência auditiva bilateral, tudo bem usar aparelho só no ouvido, ou fazer implante só no ouvido, mas quando a indicação é bilateral, significa que os benefícios vão ser muito maiores caso a gente tenha a tecnologia nos ajudando dos 2 lados, né? Então, a importância do implante bilateral também, como a Lau falou, é muito subjetivo, varia de pessoa para pessoa, cada caso é um caso. E eu queria só falar para a Lau aí, que isso que ela estava falando me fez lembrar, que todos os dias eu recebo mensagens de pessoas dizendo que eu não sou surda, eu sou só deficiente auditiva. E eu fico tipo, gente, oi, eu tenho surdez bilateral profunda, tá? Tudo bem, legal que eu consigo escutar através da tecnologia, mas eu sou tão surda quanto qualquer surdo. E aí as pessoas ficam tentando subcategorizar as pessoas que têm deficiência auditiva e usam tecnologia para voltar a ouvir. Então, essa coisa toda filosófica da surdez é muito doida. E, em geral, quem manda essas mensagens não são nem outras pessoas surdas. São pessoas que não têm deficiência nenhuma, o que me choca mais ainda. No autismo tem a briga de... A gente tem muitos autistas leves que são ativistas e alguns pais de autistas severos falam que eles não são autistas. Então, essa briga sempre existe. E eu queria te perguntar sobre uma questão dessas filosóficas que eu vi no livro Longe da Árvore, do Andrew Solomon. Ele fala justamente dessa questão de que o bebê, se já se nota que tem uma deficiência auditiva e você coloca o implante coclear, ele vai crescer quase como se fosse uma criança não surda, né? E que alguns pais se questionam se eles deveriam colocar ou se eles deveriam esperar a criança atingir uma idade em que ela tenha discernimento para que ela possa decidir. Isso é importantíssimo. Estou aqui arrepiada, toda arrepiada, vocês não vão ver com essa pergunta, porque isso é um assunto fundamental. A precocidade ela é um fator fundamental de sucesso no implante coclear. Pelo motivo que eu falei antes, da janela de neuroplasticidade para a linguagem. Eu já tive em eventos com surdos que são contra o implante coclear, que eu ouvia justamente esse argumento. Ai, não, eu vou esperar o meu filho fazer 18 anos e aí ele decide se ele quer fazer um implante. Se o seu filho nascer surdo profundo, surdo severo profundo, e não fizer o implante o quanto antes, e você esperar até os 18 anos, com 18 anos o implante não vai fazer nada por ele. Então, as pessoas ainda não entendem
que fazer o quanto antes é fundamental. Às vezes nós temos crianças que deixam para implantar porque os pais têm medo, não têm muita informação, com 6, 7 anos, e o desenvolvimento delas acaba sendo muito inferior do que aquela criança que operou com 6 meses de vida, com 1 ano de vida. É aquele cérebro que está zerado e que está recebendo aquela informação toda e está decodificando aquilo e dando sentido para aquilo muito mais rápido, muito mais fácil. Então, quanto antes for feito, melhor. Esperar uma criança se tornar adulta para decidir se vai fazer um implante coclear, isso é outra coisa que não entra muito na minha cabeça. Se existisse uma cirurgia que devolvesse a visão para as pessoas, vocês acham que algum pai ou alguma mãe ou qualquer pessoa no universo ia discutir sobre vamos fazer essa cirurgia ou não por causa do Braille, senão o Braille vai desaparecer, senão as comunidades que usam o Braille vão sumir do mundo? É difícil para mim entender como um pai, uma mãe ou a sociedade em geral podem negar o acesso a todos os sons do mundo a uma criança, a um bebê, sem pensar em todas as implicações que isso vai ter na vida dele quando ele for adulto, porque a vida é infinitamente mais fácil quando a gente pode se comunicar sem nenhum intermediário, sem precisar de ajuda, de uma maneira independente. Enfim, vocês estão captando o nível da complexidade da coisa quando a gente fala de surdez, né? É super complexo. Você quer que também está no Longe da Árvore, que a Debbie fez lembrar, que tem no filme, mostra isso muito, que é uma discussão quando médicos geneticistas estão encontrando uma forma de evitar que aconteça uma malformação que gera um tipo de nanismo específico, que tem uma malformação considerável, assim, né, com riscos de vida, inclusive, e tal. E aí eu acho que a discussão, que é filosófica, mas acaba batendo nesse lugar, às vezes passa por isso, sabe? Eu sinto que tem muito medo das pessoas. Então vocês vão acabar com a minha forma de existência, sabe? Então a tecnologia vai acabar com a forma que eu conheço de vida e de estar no mundo. Tu acha que passa por isso, Paula? Então a tecnologia vai acabar com a forma que eu conheço de vida e de estar no mundo. Eu acho que passa por isso, Paulo, sabe? Então, a tecnologia vai acabar com a forma que eu Você quer que eu repita? Quer sair e entrar, Paula? Peraí, gente, Paula está tendo algum problema técnico. Vamos. Quer sair e entrar, Paula? Vocês estão me enxergando porque o áudio de vocês pelo iPad sumiu. Estamos sim. Algum problema técnico, vamos. Eu estou mandando um WhatsApp para ela aqui, vamos ver se ela vê. Talvez seja melhor sair e voltar, né? É o que eu mandei aqui, vamos ver se ela leu o meu WhatsApp. Se não tiver um probleminha técnico, não é a nossa live, né, amiga? Não, ela caiu, ela vai voltar. Não é a nossa live. Eu estava tentando descobrir aqui, enquanto isso, fuçando nas coisas, como é que eu mexo para que a legenda não fique embaixo, para que fique em cima, porque aí eu conseguiria... A legenda não, as perguntas. Sim, para que eu pudesse jogar na tela. Acho que ela voltou. Deixa eu botar lá. Voltei, peraí. Ai, que dinossauro. Deixa eu ver aqui, quer ver? Não é bom. Tá dando certo? Oi. Oi. Tá nos ouvindo agora? Agora eu tô. Eu acho que deu um tilt aqui no meu iPad. Tudo bem. Quando dá pau, é só sair e voltar de novo, que fica tudo certo. A gente estava comentando aqui, Paula, que se não desse algum problema, não seria uma live nossa. Porque a gente já teve todos os tipos de problemas possíveis e imagináveis. Eu tô feliz que não tem cachorro nem criança por perto, então... Tem dois.
Dois aqui, só que eles acabaram de sair, eles são tranquilinhos, eles não latem nem nada. A Lau estava falando da questão do questionamento de algumas pessoas, por exemplo, No Longe da Árvore. Você quer repetir, amiga? Numa versão um pouquinho mais curta? Tu conseguiu ouvir, Paulo, ou não? Então, eu não sei em que parte eu parei, se caiu tudo quando eu estava falando, quando vocês começaram a falar. Então, não, eu estava comentando que no filme Longe da Árvore, Tá. tem uma parte do documentário que aparece que alguns geneticistas nos Estados Unidos encontraram uma forma de não permitir que um gene, que uma combinação específica aconteça, e é um gene que gera um tipo específico de nanismo que tem uma super má formação e tal. E aí a comunidade do nanismo estava debatendo no filme, eu não sei se tu viu o filme, que isso seria para eles cancelar a existência deles no mundo, assim, né? Cancelar a possibilidade deles e aí tinha uma coisa muito dolorida, assim, né? Primeiro, de não ser visto como gente, não ser visto como uma vida que vale a pena, mas também me parece um certo medo disso, assim, como será um mundo em que eu vou ser cancelado, assim, né? E aí a minha pergunta para ti é se tu acha que passa por esse medo, né, da tecnologia ser um instrumento que pode acabar com o mundo que essas pessoas conhecem, assim. Eu acho que qualquer avanço, qualquer desconhecido traz medo para as pessoas. E no caso das pessoas que não usam aparelho, não usam implante, e que desde sempre estiveram inseridas na comunidade surda, na maioria absoluta são pessoas que não conheceram som. Então, vocês precisam também dimensionar o que significa para a pessoa que não conhece o som esse medo, porque é assustador, imagina. E parece assim que as pessoas querem que as pessoas façam implante ou usem aparelho. Eu acho que é tudo uma questão de comunicação, da maneira como as coisas são colocadas. Tem muita discussão, tem muita briga desnecessária, e tudo se resume à liberdade da escolha. Eu não acho que a tecnologia, que o avanço da genética, da medicina, da fonoaudiologia, isso vai anular os seres humanos. Pelo contrário, eu acho que é mais um recurso. O implante coclear, o aparelho auditivo, eles não impedem ninguém de usar a língua de sinais, muito pelo contrário. Mas se eles não forem usados precocemente, como eu já expliquei, eles não vão ter um resultado legal. Então, tem os dois lados da moeda. Claro que dois pais que são surdos e têm um bebê surdo, nada mais natural do que eles não queiram isso para o filho. Mas dentro do projeto Surdos que Ouvem, por exemplo, a gente tem uma família que os dois pais eram surdos, viviam na comunidade surda, usavam língua de sinais. A filha nasceu e eles decidiram que eles queriam dar a possibilidade do som para ela. Ela fez o implante bebezinha e ela foi um sucesso. E assim a mãe fez implante, o pai fez implante, e mesmo que o resultado deles não tenha sido tão bom como o dela, que fez super cedo, revolucionou toda a família, mudou tudo aquilo ali. Então, é 1000 possibilidades. Eu acho muito errado qualquer pessoa da face da Terra que afirma que a pessoa com deficiência, seja ela qual for, tem que fazer isso, precisa seguir esse roteiro, deve fazer aquilo. Porque isso não existe para ninguém. Se vocês ouvirem barulho, é o Theo tomando banho, tá, gente? Tá. Qual porcentagem, você tem algum dado sobre porcentagem dos surdos em qualquer grau que são alfabetizados em português ou que falam só Libras? Porque eu participei de uma audiência pública de um cara que era surdo com a esposa dele, e ele contando da dificuldade, por exemplo, que foi quando ele foi num hospital, porque não tinha intérprete de Libras lá, ele não conseguia se comunicar com o médico não conseguia se comunicar com ele teve que fazer uma chamada de vídeo com a irmã, que entendia Libras e tudo, e aí o médico foi falando com a irmã, que foi traduzindo em Libras para ele, enfim. Tem uma porcentagem de pessoas que não são, surdas que não são alfabetizadas em português, que não sabem Libras? Então, Deia, tem essa questão estatística que é bem complicada pelo seguinte: o único dado que a gente tem oficial no Brasil hoje é o censo de 2010. Que ele foi mal feito, porque as perguntas que deveriam ter sido feitas para pessoas surdas foram bem, não sei que palavra usar, mas não traz a realidade dos fatos. Então, por exemplo,
No mundo, a Organização Mundial de Saúde divulgou há um tempinho atrás que a gente já tem quase 500 milhões de pessoas com surdez de grau incapacitante, que são os graus severo e profundo, fora todos os outros graus. Mas não tem um dado específico que diga X% dessas pessoas usam Libras, entendeu? A gente teve a Pesquisa Nacional de Saúde, que foi feita esse ano, que vai ser divulgada esse ano ainda, e eu espero que a gente tenha dados mais precisos, porque muitas pessoas, inclusive pessoas assim que vendem tecnologia ligada à língua de sinais e a coisas específicas para isso, divulgam como se os 10 milhões de surdos do censo de 2010, como se todos esses surdos usassem Libras. Isso não é verdade. Para vocês terem uma noção de proporção, o único exemplo que eu consigo dar, meramente ilustrativo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a maior escola de surdos do Brasil, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. O INES, da última vez que eu busquei no Google, não tinha nem 200 alunos, tá? Em compensação, em qualquer cidade, aqui no Rio de Janeiro também, do Brasil, a gente vai ter inúmeras, incontáveis lojas de aparelhos auditivos. Então, eu acho que isso já dá uma ideia para a pessoa comum da porcentagem de surdos que usam tecnologia, surdos que não usam. Só que, assim, para todos nós que usam ou que não usam tecnologia, a gente precisa de acessibilidade, a gente tem que resolver isso. O surdo que chega num hospital e usa apenas língua de sinais, ele tem que ser atendido na língua dele, eu concordo. E eu acho que o acesso à acessibilidade, às ferramentas de acessibilidade, ele tem que ser universal, ele tem que ser providenciado. Mas o que eu vejo muito dentro dessa minha deficiência é, inclusive, as esferas públicas negando a existência das pessoas com deficiência auditiva que usam tecnologia. Uhum. Isso é bem complicado, assim, eu acho que a gente passa dessa parte filosófica, entra na parte política, todos nós somos cidadãos brasileiros, temos direitos e pagamos impostos, e a gente tem que conversar mais sobre essas coisas todas, porque isso envolve recurso público, dinheiro público, e como que a gente reparte isso de acordo com porcentagem, como você falou, sendo que a gente não tem esses dados, de acordo com uma necessidade mais global, com um custo-benefício. Tem pano para manga aí para uns 10 anos de discussão. Só que a pandemia mostrou que a gente tem que agir. Chega de bate-papo, de discussão, filosofia, o que as pessoas precisam e como a gente faz isso acontecer. Sim, resolver, né? E eu fico pensando que a gente tá tudo é tecnologia hoje, né? O nosso tempo é tecnologia hoje. Quando a gente fala em futuro do trabalho, futuro na medicina, futuro das escolas, a gente está sempre batendo na tecnologia. Aí, de um lado, me bate isso, assim, jura que esses mega players da internet não tem como resolver uma legenda decente para botar nas lives, né? Eles certamente têm. Por outro lado, eu fico pensando numa coisa mais imaginativa, assim, de futuro. A gente está num futuro que a gente pensa muito em inteligência artificial e uma série de soluções que virão disso, né? A gente está falando de um futuro muito tecnológico, muito, muito mesmo. E aí eu fico me perguntando, se, por exemplo, surgir uma roupa que o João veste e só de vestir essa roupa ele sai andando, né? A gente vai continuar investindo nosso tempo em 5 sessões de fisioterapia, que para eles são puxadas, desgastantes. E, assim, possivelmente não vão trazer esse resultado para ele, ou a gente vai assumir que ele é um menino com deficiência, que ele realmente não caminha, mas ele vai usar uma ferramenta que vai fazê-lo caminhar, né? Ou vai fazê-lo se locomover de uma outra forma com qualidade, que infelizmente não é o caso das cadeiras de rodas, pelo menos não na estrutura que nós temos, né? Então, eu fico pensando nesse tipo de coisa. A tecnologia pode criar coisas incríveis que podem realmente fazer pontes para as pessoas com deficiência definitivas, assim. A gente vai negar essas pontes, como essas pontes vão bater na comunidade, né? Pensando em inclusão e na vida prática das pessoas, porque no final das contas o João consegue fazer as coisas dele sozinho na condição que ele tem, por que ele não consegue, né? Tem muitos comentários aqui das pessoas falando que tentaram fazer Libras, mas acharam muito difícil.
E muita gente falando que está encantado com a voz da Paula, que acharam a voz da Paula linda. Paula, vocês não têm noção dos comentários que eu já recebi por causa da minha voz, mas isso antes de fazer o implante. Eu fiquei traumatizada, o pessoal é complicado. Não, as pessoas estão encantadas. Perguntaram aqui se você sofre preconceito por não usar Libras. Acho que você já falou, né, em algum momento. Cara, pelo fato do meu ativismo ser em prol dos surdos que ouvem através da tecnologia, eu sofro muito ataque de hater, direto, dizendo como se eu fosse um monstro anti-língua de sinais, que eu odeio a língua de sinais, uma baboseira sem fim. A única coisa que eu faço é mostrar um outro caminho, porque eu acho que qualquer pessoa que se vê tendo que trilhar uma jornada com a deficiência, seja a própria pessoa ou a família, o cuidador, o professor, quem quer que seja, a gente tem que ter acesso a todos os caminhos e a gente escolhe o que faz mais sentido para a gente. Então, eu percebo assim, que esse meu ativismo incomoda pessoas que não querem que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Então, sim, eu sofro preconceito porque eu não uso língua de sinais e porque eu falo da diversidade da surdez, eu promovo a reabilitação auditiva. Por incrível que pareça, eu sofro um preconceito bem direcionado por pessoas que têm a mesma deficiência que eu. Já que a gente estava... o tema da live é esse, eu queria que você falasse um pouquinho das tecnologias que já existem, aplicativos, sites, etc., para facilitarem a vida de quem precisa de mais de uma legenda. A gente já falou um pouquinho do que está faltando, mas eu queria entender o que já é disponível, o que já tem por aí. Então, até agora, a melhor solução para mim foi, a gente faz o seguinte, a gente pega um tablet ou outro celular e filma com a câmera frontal dele, quer dizer, a câmera de trás. Ai, gente, agora eu fiquei confusa, eu sou dinossauro. Mas depois eu falo certinho. A câmera de trás, quando a gente está segurando o tablet, a câmera que filma quem está atrás. Eu não sei se é a traseira ou a frontal, imagino que seja a traseira. Ela filma um celular que está filmando essas legendas aqui, e o celular, que só vai funcionar se for Android, tem que ser usado com o Google Transcriber, que faz essa legendagem instantânea. O Google Transcriber é um aplicativo grátis, universal, e foi criado por um surdo que trabalha no Google. E um outro aplicativo muito legal que a gente descobriu também foi criado por um surdo que trabalhava, se eu não me engano, na Telefônica da França. Hoje as pessoas com deficiência auditiva podem fazer uma ligação telefônica e essa ligação ser legendada em tempo real. Isso é um sonho. Eu não sei quantas mil vezes da minha vida eu fiquei tremendo quando o telefone começou a tocar. Enfim. Eu também fico, mas é porque eu odeio falar o telefone, são motivos diferentes. Eu adoro pessoas que odeiam falar no telefone. Mãe de autista, sabe como é? E outra coisa bem bacana aí não seria aplicativo, eu acho que é um software que a gente chama, que se chama Web Captioner. E ele legenda tudo que você colocar no computador. Então, para a pessoa que participa de muita reunião, de muito Zoom, Hangout, o que quer que seja, quebra um super galho, legenda tudo em português, em várias línguas. O Skype tem legendas, mas elas não são boas. E algumas grandes empresas, como Microsoft e outras, providenciam legendas apenas em inglês. Então, às vezes, a gente tem essa barreira do idioma também. Eu acho que o Google Transcriber em português funciona maravilhosamente bem. E quando alguém me pede uma dica, eu acho que essa até hoje é a melhor dica de todas, porque ele legenda em todas as línguas. Então, eu participo de muita reunião em inglês, por exemplo. Então, eu só troco português por inglês e vamos embora. Eu acho que é o que mais ajuda e é grátis também, porque nem todo mundo pode pagar por algum aplicativo, né? Quando eu estou fazendo meus vídeos, que eu já não faço tantos, mas quando eu faço, eu uso um aplicativo que faz as legendas. Você só tem que ir fazendo alguns ajustes por causa de algumas coisas que ele entende errado. O Facebook, se você jogar o vídeo direto no Facebook, ele gera legendas automáticas, você também tem que fazer esses ajustes. Tem aplicativo que faz legenda para stories do Instagram. Só que o problema é que ele não joga direto. Você meio que tem que gravar todos os videozinhos de 15 segundos e depois ir postando, e isso é um saco. Mas, enfim, isso é um saco.
Mas soluções para o ao vivo é que eu acho que são mais difíceis, né, atualmente. Então, o Instagram, ele ainda é totalmente inacessível. Eu acho que essa discussão já começou lá, mas tem essa questão também de que envolve tecnologia, envolve engenharia, envolve times gigantescos, que é uma empresa que tem centenas de milhares de funcionários, então as coisas não acontecem tão rápido. Mas no Facebook, eles já têm as legendas automáticas, que são ótimas, mas no Brasil ainda não está liberado para todo mundo, mas já está no caminho. Acho que em breve, daqui a um mês no máximo, todo mundo vai ter acesso a isso aí. Mas tem que ir em configurações, vídeos e ativar as legendas automáticas. A Mônica está perguntando aqui qual é o aplicativo que eu uso para colocar legenda. É esse aqui, que eu não sei se vai... Vamos lá, mirar direito aqui. Aqui é esse aqui, que é o Mix Captions. Não sei se está dando para ler direito. Mas ele chama esse aqui. Mix Captions, tá vendo? Ele funciona bem, com alguns ajustes que você faz, que sempre precisa fazer alguns ajustes, mas ele costuma funcionar bem para legendar meus vídeos. Ideia, esse aplicativo te permite gravar vídeos longos, porque o que eu usava só me deixava gravar 1 minuto. Não, esse aqui tem coisa maior, sim. Eu já fiz vídeo maiorzinho e ele legenda numa boa. Ele só não é super gratuito, assim, porque você, quando ele vê o tamanho do vídeo, ele te fala, você vai precisar de 500 bolinhas para poder legendar esse vídeo inteiro. Aí ele te vende uns pacotes, mas eu não acho caro, eu acho que vale a pena. Às vezes você compra um pacote de 700 letrinhas lá que custa, sei lá, R$7, sabe? Então, eu acho que vale a pena. Eu uso bastante esse Mix Captions. Ideia, eu queria que a gente saísse da coisa da tecnologia, que eu acho que a questão toda que a Paula traz e dos surdos que ouvem, acho que é ótimo para ilustrar tudo isso que a gente está trazendo, né? E acho que a nossa galera, o nosso público sabe muito pouco sobre histórias como a da Paula, aquilo que a gente já falou, são caixinhas que ficam separadas e a gente não se fala sobre diferentes tipos de deficiência. Mas eu queria provocar mais a gente pensando na coisa da tecnologia, até para encerrar, que a gente está quase encerrando, né? Qual é a tecnologia que o Theo usa, por exemplo? Qual seria uma tecnologia, a tecnologia que existe hoje para o autismo, que seja boa, né? E o que tu acha que deveria ser criado? O que tu espera que seja criado também? O que ele usa hoje é o da comunicação alternativa, que é um aplicativo que se chama Comunico. Mas a questão da comunicação para o autista é muito mais complicada do que simplesmente não consegue falar, né? Tem questão de planejamento motor, ele possivelmente tem apraxia de fala, então que complica aquele processo entre pensar e falar, parece que dá um corte ali no sistema. Então, a gente já está há uns 2 ou 3 anos tentando com ele, mas os progressos são lentos, vem muito aos pouquinhos. Ele praticamente consegue usar para coisas práticas, do tipo, quero tomar banho, quero tomar sorvete, quero dormir, estou com sono, sinto sono, ele coloca. Mas para coisas mais complexas, que seria o uso máximo do aplicativo de comunicação alternativa, que é falar de sentimento, falar que está triste, quando ele chora, ele explicar por que ele está chorando, ele falar onde que está doendo, se ele sente dor em algum lugar, ele ainda não consegue, e isso eu não acho que é tanto limitação do aplicativo, isso são questões do próprio autismo no cérebro dele, entendeu? Então, mas sem dúvida, autistas costumam se dar muito bem com tecnologia, tanto que o lugar que tem mais autista é TI, né? Processamento de dados, programação. Dizem que lá no Vale do Silício, você dá um passo, você pisa no pé de um autista. Mais ou menos assim. Então, eu tenho procurado, durante a quarentena, inclusive, aplicativos que sejam um mínimo educativos e que consigam entreter ele, porque ele se prende naquilo ali, e pelo menos ele está no iPad, mas ele está fazendo alguma coisa que é minimamente educativa. E eu tenho achado uns aplicativos, depois eu até vou passar para as mães de autistas que estão seguindo a gente aí, porque eu achei uns aplicativos interessantes, que chamam a atenção dele e que tem alguma coisinha útil de ensino ali. Mas eu acho que o principal para os autistas é a comunicação alternativa, e o problema passa também pelo financeiro, porque a maioria
dos autistas, assim como a maioria da população do Brasil, não tem acesso a tablet. Tablet é um item caro, né? Gente, o barulho é o cachorro, que já entrou e saiu 2 vezes, ele sabe abrir porta. É impressionante. Mas lá vou eu fechar a porta de novo. Então, a gente passa, quando a gente fala de tecnologia para pessoa com deficiência, a gente passa por essa barreira econômica e social no país, que a gente sabe que é ainda, né, tem gente que ainda está lutando para, a rua não está calçada ainda, não consegue passar com a cadeira de rodas. Aí você vai falar de tecnologia assistiva, fica parecendo uma coisa muito longe ainda. Eu acho que essa, inclusive, é uma barreira que caminha meio do lado da filosófica em relação à tecnologia, que essa filosófica é uma que dá medo, né? Que é a financeira, assim. Porque, por exemplo, acho que até a Paula pode falar um pouco disso, mas os próprios implantes são caríssimos, assim, né? Não é... Tu consegue pelo SUS, mas pelo SUS tu tem que esperar um tempão. Claro, no nosso caso, um tablet é muito mais viável do que um implante, assim. Mas, mesmo assim, são coisas que custam caro e que não é todo mundo que vai acessar. E isso, de certa forma, já faz um corte de exclusão do acesso a isso, né? Isso é muito importante de falar, e eu vou pedir para a Paula falar um pouquinho sobre isso, porque também, às vezes eu falo, o João está conseguindo falar, né, com comunicação alternativa, e as pessoas me trazem isso, poxa, mas tem outra forma de fazer isso que não seja com um tablet, né? E aí a gente volta para um outro padrão, que é as figurinhas em papel e tal, mas a gente sabe que não dá o mesmo, não alcança o mesmo nível de ponte, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Paula, também. Olha, no nosso caso, a questão da barreira de acessibilidade em função do preço das coisas é muito complicada, é tudo muito caro, é tudo muito fora da realidade de todo mundo. E eu me pergunto por que isso não muda, sabe? Isso é uma coisa que me dói muito. Eu já fui a pessoa que precisou comprar aparelho auditivo e não tinha dinheiro para comprar aparelho auditivo, que teve que fazer uma vaquinha na família para conseguir comprar o aparelho auditivo de tecnologia média, sabe? Então, isso me dói muito. Eu não sei te dizer por que as coisas são tão caras, porque no caso dos aparelhos auditivos e do implante coclear, o que a maioria das pessoas não sabe é que praticamente não tem imposto nisso, tá? Assim, eu não vou discutir como que as pessoas chegam nesse preço, porque, claro, envolve várias coisas, envolve aluguel, envolve funcionário, envolve uma série de custos que acabam sendo repassados para o cliente. Mas a verdade é que quando a gente fala de surdez, que a adesão à reabilitação, ao tratamento, eles são bem menores do que poderiam ser, e muito em função dessa barreira do preço, do custo disso. É muito caro, é fora da realidade para todo mundo, e não só no Brasil. Eu participo de grupos ligados a implantes e aparelhos do mundo inteiro, e a reclamação é a mesma em todos os lugares do mundo. Mas no Brasil, um par de aparelhos auditivos pode chegar a custar 30, 40 mil reais. Só a parte externa do implante coclear pode custar mais de 50 mil reais. Então, como que a gente resolve isso? E aí, não tenho a resposta. Adoraria que a gente conseguisse ter aparelhos auditivos de baixíssimo custo, mas isso não é uma realidade. Não sei quando isso vai mudar. Então, a gente precisaria, eu acho, de alguém da indústria falando sobre isso, explicando para a gente melhor essa questão dos custos, por que não conseguimos baratear esses custos, o que poderia ser feito para baratear esses custos, porque eu acho que nada dói mais de uma pessoa do que ela saber que existe uma solução ou uma ajuda para o grande problema que ela tem na vida e ela não poder fazer isso porque ela não consegue pagar por isso. Eu acho que a gente precisa investir em ciência nacional, né? Hoje uma notícia que saiu em vários sites foi que aquele ventilador desenvolvido na USP, ele fica pronto em 1 hora e ele custa, um ventilador normal custa 15 mil reais, esse custa quanto? 1.500 reais, alguma coisa assim? É absurdo, e foi desenvolvido numa universidade pública, né? Mas então, o interesse de democratizar a tecnologia, né, ideia, que muitas vezes é inexistente, assim, porque
as coisas em toda a estrutura da saúde particular é tudo muito abusivo, né? Pensa em quanto a gente paga por cada coisa, assim, desde todas as coisas. O meu filho que tem uma deficiência motora precisa de uma série de coisas. Então, vai comprar um andador para ele, custa 20 mil reais. Vai comprar uma cadeira que ele fique bem posicionado, custa 10 mil reais. Vai comprar... Cara, as coisas são muito caras. É assim, vai conseguir um parapódio que ele possa ficar de pé para cozinhar comigo. 7 mil reais. É um troço assim, é abusivo, né? E é uma coisa de não democratizar mesmo tecnologias que podem ser exatamente isso que a gente se pretendeu falar hoje, grandes pontes de ampliação mesmo de realidade, né? Então, a pessoa com deficiência tem uma série de limitações, não porque ela é limitada, mas porque o mundo é todo limitado, todo não feito para que ela viva bem. E aí se criam soluções para isso e as soluções não são democratizadas, não são disponibilizadas para as pessoas, né? Pouquíssimas pessoas vão acessar essas soluções. Então, por um lado, a gente tem isso, a gente tem que perder o medo da tecnologia. A tecnologia é uma aliada, a tecnologia não é para desfazer deficiências. E a Paula tem uma fala muito forte, que uma vez ela me disse isso numa conversa nossa, sentadas as duas, eu não deixei de ser surda, eu sou muito surda. Não é sobre desfazer a minha surdez. É sobre um botão que eu ligo e me capacita para fazer uma série de coisas, né? E eu acho que, cara, eu queria poder ligar vários botões que capacitassem o João para várias coisas que ele não consegue e colocariam ele em várias situações de uma forma diferente. Não para ele deixar de ser uma pessoa com deficiência, porque não é essa a minha questão, mas para que ele pudesse circular num mundo com mais qualidade, né? Com mais independência também. Então, eu acho que tem esse lado, que é perder o medo disso, e tem esse outro lado de pensar como é que a gente democratiza isso, como é que isso realmente chega em todas as pessoas que precisa chegar. E a gente tem um exemplo de uma cidade, né, Deia, que agora eu me esqueci, mas foi tu que me contou essa história, que estava botando pelo Estado que todas as crianças com deficiência em escola pública tinham direito a ter um tablet. Recife. Né? Recife. É uma lei municipal e eu fui lá conhecer, visitei e conheci inclusive um jovem lá que tem paralisia cerebral, bem comprometido mesmo. E esse menino, ele fala de tudo naquele tablet. Ele xinga a mãe, ele fala palavras. É impressionante, sério. O João não chegou nesse nível ainda. E é um rapaz que você olha e você fala, meu Deus, acho que o ser humano padrão, assim, né, como diz meu marido, o afegão médio, olha para aquele rapaz e pensa assim, nossa senhora, ele não sabe nem o que acontece em volta dele. For botar o tablet na mão do rapaz, você não está entendendo, até paquerar, ele paquera com aquele tablet, sabe? Então, você dá, eu acho que uma das coisas que a gente pode uma das melhores coisas que a gente pode dar para os nossos filhos, né, falando do ponto de vista materno aqui, é uma voz. Então, eu vou, mesmo com as dificuldades, eu vou continuar insistindo na comunicação alternativa com o Theo, porque eu sinto que, mesmo sendo restrito, isso já libertou ele. Ele se sente melhor porque ele pode falar que ele quer o sorvete, que ele quer tomar banho, que ele está com sono, né? A gente só precisa conseguir ampliar isso aí. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra live com a Paula, porque esse assunto rende muito, tem 1 milhão de perguntas aqui nos comentários, que não vai dar tempo de responder, mas tem uma que eu não quero deixar passar. Muita gente pedindo, Paula, para você falar do seu livro. Então, eu queria que você encerrasse falando um pouquinho do seu livro, que a gente já passou do horário também, mas é importante que você fale aí do livro. Depois que a Paula falar do livro, eu quero fazer só uma última pergunta bem filosófica para vocês duas, só porque eu tô a fim de provocar. Lá vem, que demônio. Na verdade, são 2 livros e eu acredito que no mês que vem eles vão estar na Amazon, só que somente na versão e-book. Eu encerrei o contrato que eu tinha com a editora, agora os livros são meus, então a gente está mudando as capas dos livros. Um livro é focado na minha experiência de uso, e de várias pessoas também, dos aparelhos auditivos, e o outro livro é focado completamente em implante coclear. Eu estou terminando o terceiro, que é sobre sair do armário da surdez, mas eu não tenho uma data ainda sobre quando esse vai estar pronto. Tá, vou fazer minha pergunta. Lau, fala mais devagar, por favor. Eu vi. Vou tentar. Eu me empolgo, gente. Primeiro, queria dizer que eu li os 2 livros da Paula. Recomendo muitíssimo.
bem mais do que falar sobre implante e sobre aparelhos auditivos, é sentir vida, assim, é uma história de gente, tem muita gente no teu livro, é um livro que me emocionou em muitos momentos. E eu acho que é isso, assim, quanto mais a gente se conecta com a história das pessoas, mais a gente consegue compreender através de vias que não são essas das porcentagens e dos fatos e das pesquisas, né? Mas é a partir de história mesmo, de afeto, de empatia. A pergunta que eu queria fazer para vocês é que a gente pensasse rapidinho uma forma de responder isso. Eu, ideia, no caso, no lugar de mães, né? E tu, Paula, no lugar da pessoa com deficiência. O que a tecnologia te trouxe, assim, de mais valioso, assim? Nossa, pegou pesado, hein, minha filha? Quantos minutos? Paula primeiro. Cara, quando eu paro para pensar no que a tecnologia me trouxe, a tecnologia me trouxe a minha vida de volta. Eu era uma pessoa completamente isolada. Eu vivia no silêncio, eu não tinha mais vida social, nem vida cultural, porque eu sou já meio idosa, então eu não sou do tempo que tinha legendas em tudo. Eu deixei de fazer muita coisa na minha vida porque eu não ia ouvir, eu não ia entender, não ia ter legenda, eu não ia poder sair para jantar porque os restaurantes eram escuros, barulhentos e todo mundo fala super rápido ao mesmo tempo, não entendia nada. Então eu fui cada vez mais entrando para dentro de mim mesma. Eu estava muito Mari Quintana, assim, eu moro em mim mesma, sabe? E a tecnologia me permitiu sair e voltar para o mundo e me reconectar com as pessoas, me reconectar comigo mesma. E me permitiu, assim, principalmente realizar sonhos que eu tinha sufocado, como o sonho de ser mãe, por exemplo. Eu morria de medo da ideia de ser mãe. Como é que eu ia cuidar do meu filho se eu não ia escutar ele chorar, ou ele me chamar, ou ele cair no chão? Então, assim, a sensação que eu tenho é que eu ressuscitei com a tecnologia, sabe? E realmente, assim, eu não sou nada sem isso aqui. E sou extremamente grata por isso. E sei lá, eu não tenho nem palavras. É uma pergunta bem filosófica mesmo. Perto dessa resposta dela, a minha vai ficar até boba, na verdade, porque eu, como não sou pessoa com deficiência, na verdade, o que a tecnologia mudou na minha vida é a minha vida, porque né, eu comecei com um blog que cresceu muito, que virou redes sociais, e de um blog que falava de como desfraudar e falava um pouquinho dos sentimentos que envolviam a maternidade atípica, virou um ativismo, de certa forma, reconhecido, e que eu vejo efeitos, e que eu fico muito feliz de poder fazer uma diferença na comunidade das pessoas com deficiência, das mães atípicas, em grande parte por causa da tecnologia. Isso aqui não existiria se não fosse a tecnologia mesmo. Então, eu acho que eu não sei imaginar a minha vida sem tecnologia, porque o que eu sou hoje eu devo muito a essa parte tecnológica também. O cachorro voltou. E eu vou responder bem do ponto de vista de mãe, assim mesmo. A tecnologia me devolveu uma possibilidade de conhecer o João que eu estava distanciada, assim, porque por mais que ele se comunicasse comigo de diversas outras formas, né? O João não estava falando, hoje ele voltou a falar e hoje ele está falando várias palavras, mas ele passou 6 anos sem conseguir falar nenhuma palavra. E ele se comunicava muito bem comigo, com gestos, com olhar, enfim, a gente se entendia. Mas o detalhe ficava de fora desse entendimento. Então, a tecnologia me devolveu essa possibilidade de efetivamente conhecer profundamente o meu filho, né? E começar a ouvir dele, 6 anos depois de muito silêncio, ouvir coisas que ele gosta, ouvir qual é a cor preferida dele, ouvir que ele não está afim de falar comigo naquele momento e ficar surpresa por isso. E ao mesmo tempo tão grata dele poder me dizer isso. Mamãe, eu não estou afim de falar agora. Né? Então, para mim, me devolveu uma camada de relacionamento com meu filho muito profunda, assim. E acho que para ele, a tecnologia, e aí eu estou dizendo eu acho, porque eu não posso falar por ele nunca,
Mas o meu sentimento que eu observo é que para ele devolveu uma coisa de poder ser ele mesmo, sem precisar tanto de outra pessoa fazer uma ponte, poder se relacionar com o mundo, poder se relacionar com outras pessoas, poder dizer o que está pensando. Acho que para o João trouxe uma coisa de liberdade muito profunda, assim, e que me fez questionar como é que eu demorei tanto tempo para entregar isso para ele, né? Por preconceitos meus, por crenças minhas, por medos meus, assim. Então, acho que é isso, assim, a tecnologia como ponte e uma coisa muito forte da gente pensar, e isso, sim, acho que entra para uma ideia de ativismo também, como é que a gente leva isso para mais pessoas, né? Como é que mais pessoas podem acessar isso que a Daia sente, que eu sinto, que a Paula sente, a frase que a Paula falou antes, né? Que isso devolveu para ela, inclusive, o mar, inclusive, né? Devolveu para ela sons que parecem tão bobos para nós que escutamos, mas que devem ser tão ricos e absurdos para quem em algum momento foi privado disso, né? Gente, acho que é isso. Passamos de 1h10. Paula, tem muitos comentários, tá? Então, depois, se você quiser entrar na página, comentar lá, responder, a casa é sua. Queria te agradecer demais pela presença. Espero que a gente possa repetir, porque o assunto rende. Já deu 1h10, a gente nem viu passar. E é isso, pessoal, pessoas que acompanharam a gente. Muito obrigada, um beijo. Se gostaram, compartilhem aí na timeline de vocês. E quarta-feira tem mais. Gente, boa noite, obrigada. Obrigada, Paula, por estar com a gente hoje. Que coisa boa ter vocês duas juntas aqui. Até breve, gente. Tchau, gente. Até a próxima.